Muito bem, botei para gravar. Muito bem, então, queridos amigos, sejamos bem-vindos a mais uma reunião pública. Reunião pública não deixa de ser uma reunião pública, né? Uma reunião pública, cada um no seu recinto privado, mas está aqui para todos nós, onde estudamos juntos o Evangelho narrado por Mateus, claro, dentro da visão que a doutrina espírita nos favorece. Então, vamos começar, primeiramente, fazendo a nossa oração para a abertura dos trabalhos, nos conectando à espiritualidade amiga, agradecendo a presença desses amigos queridos. Querido Mestre Jesus, obrigado, Senhor, pela oportunidade de mais esse encontro, de estarmos juntos, estudando o Teu Evangelho, Senhor, o Evangelho que é a palavra de Deus para as nossas vidas, para os nossos corações, para exercitarmos a nossa transformação e instaurarmos, enfim, o reino de Deus em nós, Senhor. Que as Tuas bênçãos estejam conosco e entre nós, com todos os irmãos da humanidade, em especial, abençoando, Senhor, os corações que estão em sofrimento, aonde quer que se encontrem. Obrigado por tudo, Mestre amado, graças a Deus. Bem, hoje nós vamos começar o capítulo 4 da narração de Mateus. Vamos lembrar que ao final do capítulo 3, nós tivemos o batismo de Jesus por João Batista. Ao final do batismo, quer dizer, quando Jesus levanta das águas do batismo, desce o Espírito de Deus como uma pomba, e o Espírito de Deus então vai acompanhar Jesus até o deserto, onde lá ele fica 40 dias, não é? Então vejamos, nesse momento, que é exatamente aqui, os versículos 1 a 11, nós temos essa passagem que Jesus se encontra com o Espírito, que é denominado de diabo, né? Então, diabo é um termo que quer dizer, é um espírito, né? Diabo é um espírito. Mas quem seria esse espírito? Ele não estaria sozinho, obviamente, ele não estaria, vamos dizer assim, como único espírito trevoso da terra, de jeito algum. Nem hoje em dia seriam só, que dirá ao tempo de Jesus. Antes de Jesus chegar, e nós vamos ver isso um pouco mais à frente do capítulo 4, a terra estava imersa em sombras e trevas. Sombras e trevas aonde? Na natureza? De jeito algum. Na natureza nós temos o sol, então não são essas trevas físicas. As sombras e as trevas estavam no coração da criatura humana do planeta Terra. Quando Jesus traz, mas eles já tínhamos naquela época, estávamos lá também, não é? Os 10 mandamentos, já tínhamos a primeira revelação das leis de Deus. Mas foi uma revelação básica que é dada à criancinha no seu primeiro ano. Quando você tem uma criancinha no primeiro ano, o que você ensina a ela? Você ensina a ela a palavra não, não é? Não mexe isso, não bota isso na boca, não coloca o dedo aí, não sobe aí, não. Não. E é o que nós vamos encontrar na primeira revelação das leis de Deus, não é? Nos 10 mandamentos. Não matarás, não cobiçarás a mulher do próximo, não, um montão de não. Mas as crianças, quando você diz o não, muitas vezes não adianta, porque ela vai, se não tiver alguma coisa além do não, ela tende a ir até a coisa dar errada, ela levar o choque na tomada,
ela levar o tombo daquele lugar, aí ela já fica, né, assustada só de olhar para a cara da tomada, né? Então, Moisés fez as leis para, vamos dizer assim, colocar mais peso naquele não. Seriam as sanções mais duras que vinham da parte do legislador, que foi Moisés. Foi muito importante para a humanidade, que estava muito, 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 muito ainda infantilizada. Quando Jesus chega, ele já traz, e quando falamos de humanidade infantilizada, é uma humanidade ainda muito entregue aos seus instintos, né? Então, o instinto ainda estava assim graçando em nós. Quando Jesus chega, ele já traz, nessa nova revelação da lei de Deus, no Evangelho, ele traz luz. Então, ele não mais é o não, ele traz amor. Ele entra em contato, ele senta no colo, explica, já é aquela criança um pouquinho maior, que você já vai contar a historinha para ela, porque ela já tem condição. Se você for contar uma historinha para uma criança de 11 meses, ela não vai entender a historinha, né? Então, quando ela está maior, você já vai contar historinhas com fundo moral. Olha, a gente tem que pensar na manhã. Aí conta a história da cigarra e da formiga, né? E ali naquela história a criança entende que existe uma razão para estar se fazendo aquilo, que é a orientação que chega. Então aquela orientação, ela se fundamenta com um ótimo, um excelente motivo. Então Jesus traz o evangelho e o fundamenta. Ele explica no nível da humanidade que éramos à época. Então, quando ele fala com o povo, ele conta histórias que tenta ilustrar a importância do que ele traz. Mas, claro que os discípulos também registraram as suas conversas mais íntimas, onde ele já traz uma figuração mais apurada para a inteligência. E todos esses registros, não por ele, mas por aqueles que estavam com ele, foram ficando para nós. E nós estamos digerindo essa verdade, né? Essa verdade que são as revelações, essa revelação das leis de Deus, nós estamos ali trabalhando, e a providência divina trazendo os exercícios para que a gente bote em prática as lições que Jesus nos trouxe. Então, voltando aqui, que naquela época nós tínhamos, Jesus não tinha trazido, né? Porque quando nós dissemos, Jesus vem, desce a luz, porque ele é um espírito puro, ele e o Pai são um na questão da identidade. Jesus vive de forma plena as leis de Deus, então a luz que ele já é, pelo grau de pureza que ele atingiu, já, vamos dizer assim, já se confunde quem traz a verdade com a própria verdade. Então, não, até didaticamente, nós costumamos dizer o Evangelho de Jesus, né? E fazemos toda essa ligação com Jesus, porque nós ainda não somos tão abstraídos assim. Então, a presença de Jesus, não apenas há 2000 anos, como ainda hoje, é muito importante na nossa adesão à ideia nova, as boas novas, né? Que o Evangelho quer dizer boa nova, a boa nova que nos é trazida pelo Mestre. Jesus chega, havia aqui um status quo espiritual estabelecido no planeta, que ele rompe, porque embora talvez para os olhos humanos Jesus fosse um homem igual aos outros, se bem que quem estava ali com ele sentia o seu magnetismo totalmente diferente de qualquer outro homem, mas ele era aos olhos comuns e principalmente aos mais endurecidos, os mais endurecidos não vão ter esse tipo de sensibilidade. E mesmo que se sentissem alguma coisa, iam pensar que foi alguma coisa que comeu, antes de pensar que fosse a energia de Jesus, né? Então,
Jesus chega para nós, aos olhos aqui encarnados, podia ser um homem como outro qualquer, mas no invisível, imaginemos os desencarnados da Terra e Jesus. Mesmo ali manifestado entre os encarnados, os desencarnados deviam ver uma luz enorme. Essa é a luz que desceu. E os espíritos, é claro que sabiam quem ele era. Se os homens do templo estavam assustados com ele e não viam a luz espiritual dele, imagina os espíritos trevosos que controlavam os homens do templo. Os homens do templo estavam em pânico. Agora e agora? Como é que vai ser? Vamos lembrar que quando Jesus retira aqueles espíritos imundos, né, os obsessores, e eles pedem, como meu nome é Legião, porque somos muitos, e pedem a Jesus que os deixasse ficar com os porcos, porque eles eram espíritos vampirizadores de energias anímicas, estavam vampirizando humanos, não é? Mas então eles pedem a Jesus que os deixasse ficar, não é, com os porcos, e Jesus autoriza. Vejamos como Jesus é amoroso, sabendo que a natureza não dá salto, né? Não dá saltos. E ele não é contra nenhum de nós e nos trata a todos como crianças. Eles estavam ali ainda presos nas suas limitações, que se a gente fosse tentar muito assim, palidamente, tentar imaginar o sentimento de Jesus diante desses espíritos, se não talvez a mais profunda piedade, né? De ver ainda espíritos naquela condição, mas entendendo, claro, não lamentando, mas entendendo a condição ainda desses espíritos, e assim ele deixa que eles tomem a vara de porcos e faz com que a vara de porcos, olha também o cuidado de Jesus para com os encarnados. Por quê? Ia deixar a vara de porcos ali? Não. Jesus joga a vara de porcos todinha no oceano, no precipício. No precipício. E eles vão lá atrás dos porquinhos, que morrem todos. O dono dos porcos ficou realmente muito aborrecido, né? Mas houve ali um grande serviço humanitário. Jesus cuidou amorosamente tanto dos obsessores quanto dos encarnados que estavam ali, não é? Vamos dizer, um tanto ou quanto expostos à possível ação negativa daqueles espíritos. Então, apenas para mostrar que Jesus, ele é um irmão amoroso para todos nós. E o que estamos acostumados a chamar de diabo, demônio, não é? É um irmão nosso, filho de Deus como nós, mas ainda no caminho do erro, ainda lá naquela ordem dos espíritos imperfeitos, na 10ª classe dos espíritos impuros, aqueles que ainda se comprazem no mal. Então, esse tipo existia lá, só que existia em muito mais quantidade do que existe hoje. Mas ainda existe hoje? Ainda existe hoje. Mas naquele tempo, eles dominavam a psicosfera do planeta Terra. E aí chegou Jesus. Jesus precisava estabelecer uma nova ordem. Ele veio estabelecer uma nova ordem. E foi lá se encontrar com aqueles que se julgavam dominando a situação. Ora, esses espíritos conhecem as leis de Deus? O que vocês acham? Eles conhecem as leis de Deus? Eles conhecem Deus? Podem abanar a cabeça que eu vou ofertar aqui. Eles conhecem Deus? Conhecem as leis de Deus? Conhecem. Conhecem Deus, conhecem as leis de Deus. Como diria, eles só estão afastados de Deus, né?
Mas eles sabem a lei, conhecem Jesus, conhecem Deus, sabem tudo. Só temem a luz, porque essa verdade é que ameaça ter que abrir mão da sombra, que por alguma razão ainda satisfaz aqueles que nela estão, ou as trevas ainda satisfaz. E assim era naquela época. Jesus foi lá, precisava conversar com aquele que representava um grupo muito significativo no planeta Terra. Então ele foi não apenas se apresentar, mas ele sabia, ele imaginava que talvez aquele espírito diante dele reconsiderasse e abraçasse a luz. Jesus nos conhece de capa a capa, capa a capa. A gente ainda está pensando se vai decidir ou não, e ele já sabe o que a gente vai decidir. Não porque ele é adivinho, mas ele sabe as nossas tendências e como as tendências ainda têm peso em nós. É como aquele filho, né? Que ele nem sabe direito o que ele vai formular para pedir para a gente, e a gente já sabe o que ele vai pedir. E aí ele fica assim, como é que você sabia o que eu queria? Como é que você sabia o que eu ia perguntar? Sou sua mãe, né, meu filho? Te conheço, né? É de hoje. Então seria a mesma coisa. Jesus nos conhece e não é de hoje. Então ele sabia que aqueles espíritos, exatamente porque a natureza não dá saltos, não iam da treva à luz só porque ele estaria se apresentando, de jeito algum. Mas era importante porque eles não são dementes. Eles só são endurecidos. Como aquela criança que é encapetada, usar o mesmo tipo de palavra. Ela podia melhorar? Podia, mas ela é encapetada, ela não vai melhorar assim, entendeu? É aquela que desafia todos os limites, é aquela que provoca, que confronta, que é desaforada assim, que é atrevida assim. E por mais que você tente levar no jeito, daqui a pouco ela tá o quê? Desaforada, atrevida, petulante. Pois é, foi com esse pessoal que Jesus foi conversar amorosamente. Amorosamente não quer dizer permissivamente. Então a gente nunca vai ver um Jesus permissivo. A gente sempre vai ver um Jesus amoroso. Mas essa amorosidade ela vem com firmeza. Tudo isso para a gente começar o versículo 1 do capítulo 4. Diz então Mateus: então Jesus foi conduzido pelo Espírito. Que Espírito? O Espírito de Deus que desce sobre ele como uma pomba conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Para ser tentado pelo diabo, a gente lê, mas a gente entende que quem está imaginando que vai tentar Jesus, não é Jesus que está imaginando que vai ser tentado. É o diabo que estava pensando que ia tentar Jesus. Como chega aquela criança fofa de filho e filha, né? E acha que vai assim. Não, porque eu pensei em um jeito que eu vou dobrar papai, eu vou dobrar mamãe, porque, ó, não tem erro, eu vou na quebrada, eu vou quebrar. Sabe de nada, né? Sabe de nada. Então acha que vai tentar Jesus. Tá vendo aquela luz? Sabe que a coisa é assim muito complicada, que não vai conseguir quebrar fácil, conhece pai e mãe, sabe que não vai, mas na sua ilusão imatura se acha poderoso. Né? Aí o poderoso já não tem mais, né, 4, 5 anos, né? Já tem uns 11, 12, que é já aquele que começa, aquele galinho, né, que começa a ficar com o peito assim, né? Mostrando que acha que é, mas no fundo sabe que não é. Mas tudo bem, tá? Faz de conta que sabe que é. Então, para ser tentado pelo diabo, é claro que aquele espírito acreditava nisso. Pelo menos tinha que tentar, não podia entregar assim o planeta que ele estava dominando há tanto tempo. Isso na cabecinha delezinho, né? Após
ter jejuado, Jesus, 40 dias e 40 noites teve fome. Então vejamos que ele não se encontrou logo com esse espírito, correto? Ele não se encontrou logo. Ele ficou lá 40 dias e 40 noites. Até que num determinado momento ele teve fome. Bom, alguns poderiam dizer, mas Jesus, espírito puro, controlava os elementos. A gente até poderia aqui levantar uma dúvida, não é? Qual foi a fome que Jesus teve? Poderia ser uma fome de encontrar aqueles irmãos, não poderia? Fome não é uma vontade, né? De alguma forma ficar bem comendo com a boca. Mas ele vai dizer, Jesus, quando fala de água, ele fala da água que a gente bebe e não volta a ter sede, que é a própria palavra de Deus. Essa fome a gente poderia até colocar em questão se, sendo Jesus esse espírito puro, ele ficou lá 40 dias e 40 noites, provavelmente fazendo o quê? Esperando. Ele estava esperando. O bem, ele não pode ser imposto. O bem que você quer fazer a alguém não pode ser imposto, pode? Você não pode impor a alguém um benefício. Esse benefício tem que ser o quê? Buscado. Jesus ficou ali 40 dias e 40 noites, esperando. Sabia que ia chegar um momento em que ele seria procurado. Esse momento chegou? Esse momento chegou. Teve fome. Aproximando-se o tentador, foi só aí que o tentador se aproximou. Lhe disse, se és filho de Deus, e é interessante porque nada foi dito. Talvez Jesus estivesse até plasmando a ideia da fome para que o outro percebesse, porque o outro percebeu a fome de Jesus e falou, agora que eu pego ele. Apareceu e disse a Jesus, se és filho de Deus, ora, então Jesus nem precisou se apresentar, né? Primeira coisa que ele falou, já revelou que sabia exatamente quem era Jesus. Mas já chegou petulante, atrevido. Se és filho de Deus, diz para que estas pedras se tornem pães. Ele respondendo disse, está escrito, não somente de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Bom, não é a primeira vez que ele vai fazer uma referência à boca de Deus, ou vamos dizer assim, como se Deus estivesse ali. Quando Jesus faz isso, ele está simplesmente colocando quem deu autoridade a ele. Quando você tem uma procuração, não é? Você fala em nome do procurador. Então é como se aquela pessoa estivesse ali. O que você fala são, na verdade, as palavras do procurador. As palavras da pessoa. Você é apenas o procurador. Então Jesus está ali como procurador, investido de autoridade, porque ele está trazendo a palavra de quem? De Deus. Ele está trazendo a palavra de Deus. O evangelho é a palavra de Deus. Então, não somente de pão viverá o homem. Aí a gente volta de novo. Que fome é essa que Jesus estava sentindo, né? Porque não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa. Qual é a cidade santa? Jerusalém.
e o colocou sobre o pináculo do templo. Mas como é que Jesus subiu no pináculo do templo? Ora, provavelmente essa situação aconteceu com Jesus em desdobramento, não é? Jesus não foi, botou uma escada e subiu no pináculo do templo, né? Até porque o outro está desencarnado, não está? Então Jesus está falando com ele, muito provavelmente sendo levado ao pináculo do templo, Jesus está desdobrado. Então, o colocou sobre o pináculo do templo. Claro, foi o diabo que colocou Jesus no pináculo do templo? Não, né? Então, estavam lá, ele seguiu, Jesus seguiu junto, foram lá para o pináculo do templo. E o diabo disse a Jesus, de novo, se és filho de Deus, já tinha dito isso antes, né? Então, ele continua confrontando. Se és filho de Deus, lança-te para baixo, pois está escrito. Peraí. Então, se ele diz, lança-te para baixo, então Jesus não estava só desdobrado. Jesus estava se transportando. Vocês já ouviram falar do fenômeno de transporte? É um fenômeno de efeito físico, não é? Então, você pode transportar um perfume, uma flor de um lugar para o outro, ela desaparece num lugar e aparece no outro, não é? Nesse caso, Jesus poderia fazer esse transporte com ele mesmo? Desaparecer num lugar e aparecer no outro? Não apenas desdobrado, mas com seu corpo também? Poderia. Poderia. Inclusive, ele fazia isso volta e meia quando tentavam prendê-lo no meio da multidão. Várias vezes, Jesus criava uma situação de confronto com aqueles que queriam prendê-lo. E ali, de repente, eles iam botar na mão de Jesus, Jesus sumia. Sumia. Mas Jesus sumia, mas ele não estava no corpo físico dele? Estava, mas nós estamos falando de um homem que multiplicou 5 pães e 2 peixes para alimentar 5.000 pessoas. Nós estamos falando de um homem que limpava instantaneamente todas as feridas de um leproso do corpo. Inclusive de um corpo que estava sem orelha, sem ponta de nariz, sem boca, sem queixo. Eu não sei se vocês já viram alguém com hanseníase, né? Sem dedos. As pessoas vão perdendo as extremidades do corpo. É orelha, é nariz, é queixo, lábio, né? São os dedos. Vai indo embora. Tá? E não sentem, né? Não sentem dor, porque vão desensibilizando. Então, ele fazia aquele corpo ficar limpo de novo. Não apenas sem poderia ficar, né, cauterizado, não, restituía tudo, todas as cartilagens, todas eram restituídas. Nós estamos falando desse homem que acalmava a tempestade. Desse homem que se transfigurou no Monte Tabor. E aí, ele diz para Jesus, lança-te para baixo, pois induzindo-o ao suicídio. Deus, até aqui, induzindo Jesus ao suicídio. Lança-te para baixo, pois está escrito. Vejamos que o espírito trevoso vai citar o Antigo Testamento. Ele conhece a Torá, ele conhece a lei judaica e cita o Antigo Testamento. Está escrito, ele é o Messias, tá? Ele dará ordens aos seus anjos a teu respeito e sobre as mãos irão te suster para que não tropeces em nenhuma pedra. Ou seja, pode se jogar e manda os anjos te segurarem, porque eles vão te obedecer se você é filho de Deus. Porque está lá escrito que o filho de Deus ia mandar fazer e acontecer. E aí vamos ver que Jesus é bom, mas não é tolo nem permissivo.
Então, assim como ele é bom, ele é firme. Jesus lhe disse: novamente está escrito: não tentarás ao Senhor teu Deus. Então, de novo, ele cita Deus, como se Deus estivesse ali. E que ele não está tentando Jesus, ele está tentando tentar. Ai, desculpa, essa não foi premeditado, mas ele está pretendendo tentar Deus. Por quê? Porque aquele que está ali sob autoridade delegada por Deus. Então, quem ele está tentando confrontar não é um filho de Deus como ele, é alguém que está numa missão. Ele é o Cristo. Ele é o Cristo, ele é o Messias, é o ungido, o enviado de Deus. Isso é ser o Cristo, o Messias. Muito bem. Jesus lhe disse, novamente está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o diabo o levou a um monte muito alto. Então saem de Jerusalém, vão para um monte muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então vamos lá fazer de novo aquela observação. Se ele diz isso, todos os reinos do mundo e a glória deles. Vejamos que esses reinos e os seus senhores que viviam, e reis que viviam em guerras de domínio, de dominação, estavam submetidos ao controle desses espíritos. E ele fala assim, olha, como se ele dissesse assim, olha, aqui quem domina, a gente domina isso tudo aqui. Se você me adorar, eu deixo você dominar. Isso é ser muito mesmo sem noção, né? Então, é aquela pessoa que já está assim, já que eu estou aqui e estou sendo atrevido, eu vou ser atrevido, não vou ser 50%, eu vou ser logo 100%, que para perder, né, se tiver perdido, perco logo tudo, mas não vou perder a oportunidade de... sempre a gente vai ter nesses irmãos esse senso de ser oportunista e de, mesmo que não faça sentido nenhum, eles se acham muito inteligentes e acham que vão conseguir alguma coisa. Dá pena, né? Olhando assim de fora, dá pena. Agora, vamos pensar quantas vezes a gente já não deve ter feito isso. Não, claro, com Jesus, né? Mas em outras situações. Bom, e aí, então, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então, Jesus aí chegou, né? Muito bem, nós fomos até aqui. Aqui acaba a nossa conversa, né? Porque depois disso, pô, você chegar ao ponto de dizer, olha, isso tudo aqui eu te dou como se fosse dele. Basta que você me adore. Aí Jesus falou assim, não dá mais para conversar. Chegou um ponto que a pessoa já mostra sinais de demência. Até filho nosso, quando vem falar certas coisas, você diz, não é possível, você não está pensando, você não está lúcido, meu filho. Você já está perdendo a lucidez na coisa. No caso, ele já estava aqui, perdeu já a lucidez da coisa. Aí Jesus, que disse Jesus? Vai-te, Satanás. Mas Jesus disse isso para esse espírito, mostrando que era exatamente o lado, vamos dizer assim, o lado inferior dele. De novo, a gente vê Jesus numa grande lição aqui. É como se ele dissesse, meu irmão, você está deixando o seu lado inferior te dominar. Atenção, isso afasta a luz, e Jesus é a luz. Daí sendo, se ele prefere ficar na sombra, ele tem o direito? Ele tem o direito. Mas a sombra precisa ficar longe da luz, porque quando a luz chega, a sombra termina. E se eu defendo a minha sombra, eu necessariamente tenho que me afastar da luz, não é?
porque a luz vai ficar me pressionando para que eu abra a mão da minha sombra. Vejamos uma outra situação em que Jesus diz: afasta-te de mim, Satanás. Ele disse isso para o apóstolo Pedro. Para Pedro ele disse isso. Porque Pedro ficou com medo quando ele disse que seria sacrificado. Jesus disse que seria sacrificado. E Pedro disse: não, Senhor, isso não vai acontecer, porque Pedro, nesse momento, ficou com medo, a sua vibração caiu. E quando a vibração de Pedro caiu, a sua inferioridade, não é, levada pelo medo, pela falta de fé, não é, entrou lá em sintonia, não é? E vamos dizer, Jesus estava falando com o espírito trevoso que estava com Pedro. Jesus estava falando com o lado inferior de Pedro, que ele estava deixando que eu dominasse. Pedro, afasta esse Satanás aí de dentro de você. Afasta-te de mim, Satanás. Pedro se afastou de Jesus? Não. Mas Pedro estava disposto a fazer a luz brilhar dentro dele. Então, Pedro tinha sim um problema grande com medo. Não vamos esquecer que ele disse: Senhor, eu morro contigo. Aí Jesus falou assim: Pedro, tipo assim, não vai rolar, você tem medo. Ele não disse isso, olha só, ele disse: não, antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar, Pedro, 3 vezes. Não vou fazer. E o que aconteceu? Jesus adivinhou? É aquilo que a gente falou, nos conhece de capa a capa. Então, Pedro já tinha uma tendência ao medo. Bem antes disso, foi essa passagem, não é? Porque já na negação foi logo antes da prisão de Jesus, e nessa passagem foi bem anterior. Quando ele diz que não, Senhor, isso não vai acontecer, e Jesus repreende. Mas então era só Pedro? Não vamos pensar que não tem um montão de testemunhas invisíveis à nossa volta. Se nós estivermos bem sintonizados, os bons espíritos vão nos intuir. Não é o que Kardec pergunta aos espíritos? Influenciam os espíritos em nossos pensamentos e atos? Muito mais do que podeis imaginar. De ordinário são eles que vos dirigem. Mas eles nos dirigem. Somos nós que temos a mão no volante. Para onde que a gente está? Quem é que a gente está deixando botar a mão no volante da gente? É a sintonia. Se a gente deixar os bons espíritos botarem a mão no volante, só vamos para a luz. Vamos pensar que ir para a luz é ir para o testemunho, é ir para o sacrifício. Quando nós temos medo de enfrentar essas situações desafiadoras, né, dificuldade de mudar, tudo isso vai fazer com que o nosso lado inferior pegue no volante. E aí a gente vai para os mecanismos de defesa, para as decisões que nos levam a fugas. Por quê? Porque a gente não quer enfrentar, porque vai dar um trabalho, aí eu vou ter que abrir mão disso, eu vou ter que deixar de gritar, eu vou ter que deixar de ser bruto, intempestivo, agressivo. Isso é aceitar a luz. Se a gente aceita a luz, a gente não vai deixar de ter sombra, mas a gente vai trabalhar que a nossa sombra se transforme, porque a gente não quer abrir mão da luz. Se a gente não quer abrir mão da sombra, a gente vai fugir. E daí ele viu. Esses espíritos, claro, não estavam preparados para abrir mão da sombra e do lado inferior. Então ele diz: afasta-te de mim, Satanás. Quando ele diz isso, ele vai embora. Quando ele diz para Pedro, Pedro não vai embora, porque Pedro estava preparado para lutar contra as suas sombras. Então, quando muitas vezes o nosso anjo guardião deve dizer isso, né? Afasta-te de mim, Satanás, dizendo para a gente.
Mas é porque ele espera que realmente a gente faça esse trabalho de afastarmos em nós as nossas sombras, porque nós estamos sim determinados a conviver com a luz. Conviver com o evangelho é conviver com a luz. Trazer Jesus para a nossa vida é conviver com a luz. Mas isso tem esse preço. Nós temos que ficar espantando de nós o nosso Satanás, né? Que volta e meia fica atrevidamente tentando nos fazer voltar para aquelas escolhas lá que a gente não quer mais. E aí ele diz: vai-te, Satanás, pois está escrito. Lembra que ele falou para que Jesus o adorasse? Ele falou: ó, está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e somente a ele prestarás culto. Então, tem certos temas, certas conversas que a gente vai levando. A gente vai levando a conversa, a gente vai levando a conversa. Mas, às vezes, a pessoa, ela toca num ponto que é um ponto sagrado para nós. Nesse momento, acabou a conversa. Acabou a conversa. Não há mais disponibilidade. Nós conhecemos, para vocês terem uma ideia, nós conhecemos uma jovem que foi um almoço de trabalho, ela foi num almoço de trabalho, e nesse almoço de trabalho com uma pessoa de uma empresa, ela representando a empresa dela e o senhor representando a empresa dele, no meio do almoço de trabalho, o senhor começa a ter um papo estranho com ela. E propôs assim, de que eles fossem assim amantes, no meio do almoço do trabalho. Ela, né, tentando ser profissional, disse, ó, não parar com isso, nada a ver. Aí ela trouxe uma carta, um ás de copas. Pá! Eu amo meu marido. Não, ela não disse eu amo meu marido, perdão, ela disse eu sou casada. Tipo assim, ponha-se no seu lugar, né? Ainda é tempo de você, né? Ele de repente desculpa, alguma coisa assim que tentasse fazer aquele cenário terminar menos pateticamente possível. Ela deu uma chance. Eu sou casada. Qual foi a resposta da criatura para essa menina? Não tem problema. A gente manda matar o seu marido. Ela quase caiu da cadeira, né? Ficou em choque. Como assim, né? Ficou em choque. E aí chegou naquele ponto do sagrado, né? Tipo assim, a conversa parou ali, não tem mais nem que se diga como assim. E ela disse exatamente isso para esse senhor. O senhor acabou de pisar em solo sagrado, porque eu amo meu marido. Nesse momento ele parece que acordou de um transe, porque devia estar tomado por próprio Satanás, né? Ali, o Satanás dentro dele mesmo, né? E ele ficou se desfazendo em desculpas, quase como se ele tivesse tido, sei lá, um acesso, sei lá o que ele teve. Mas foi uma situação. Então, tem determinados momentos da vida em que as conversas não podem ir além. Né? Tem certos pontos que são tocados que não podem ir além. Vamos pensar numa pessoa que está, uma moça grávida, um casal grávido, né, que está passando por dificuldades. Né? E aí vem alguém e sugere a ela o aborto. E ela quer o filho dela. Ah, mas isso vai ser um problema. Nesse momento não acaba a conversa. Você vai conversar o quê com uma pessoa dessa? Porque ela não vai abrir mão da ideia, porque para ela você não está esperando um bebê. Você está com um problema. As pessoas que falam de aborto, elas abstraem o fato de que aquela situação é um ser vivo, é uma pessoa, não é um problema. Existem pessoas problema? Existem pessoas problema. Mas o que você faz com uma pessoa problema? Você pega a arma, dá um tiro nela? Não, né? Você tem que aprender a lidar com a pessoa problema. Jesus está lidando com a pessoinha problema.
que ele vai fazer? Vai dizer para ele, olha só, cheguei, pega você e sua turma todinha e vai agora para outro planeta, que eu não quero conviver com vocês aqui. Pô, não ia sobrar praticamente ninguém no planeta Terra, porque estávamos todos, como estamos até hoje, no mesmo barco, melhor do que o que estávamos. Hoje não estamos mais nesta maioria sombria e trevosa como estávamos há 2000 anos. Mas ainda temos irmãos, né, companheiros que estão reticentes, né, estão endurecidos ainda em trazer para si essa ideia de renovação. Está escrito, amarás o Senhor teu Deus e somente a ele prestarás culto. Então, o diabo deixou. Foi expulso, né? Porque a luz expulsa a treva. Se você está no escuro e acende a luz, a treva é expulsa. Ela simplesmente desaparece. Não é nada difícil. Imaginemos Jesus dizendo, afasta-te, Satanás. É só ele fazer assim, ó. Dá um jatinho de luz. Ó. O espírito vai embora porque não tem espaço. Por exemplo, se você estiver num ambiente harmonizado e chega alguém desarmonizado, se você mantiver a harmonia do ambiente, essa pessoa vai embora. Ela não consegue ficar, ela se sente incomodada. Ou ela tenta desarmonizar o ambiente, e a gente tem que ficar, ó, muito atento, tá? Porque tem pessoas desarmonizadas que elas chegam, tentam instaurar isso inconsciente, tá, gente? Elas trazem desarmonia. Se a gente não estiver vigilante, né, em oração, como Jesus nos fala, pode ser que a gente caia em desarmonia, porque não é difícil a gente se harmonizar. Se desarmonizar, ó, não é tão difícil assim. Então a gente tem que estar atento. O outro chegou com a desarmonia dele, nesse momento a gente tem que ir buscar também manter entre os nossos pares, o ambiente de harmonia não fica. Tem um compromisso, tem que ir embora. Agora, se conseguir estabelecer a sua desarmonia dentro do espaço novo, e aí tá tudo afinizado, né? Aí começam as queixas, as reclamações, que não vão resolver o problema. A pessoa pode ficar? Pode, mas ela tem que ser vigilante nela mesma e buscar se harmonizar. Ninguém está expulsando ninguém, só que ela não consegue ficar porque a vibração a incomoda. Então o diabo deixou, e eis que os anjos se aproximaram e começaram a servi-lo. Olha, eu achei muito interessante isso. Os anjos se aproximaram e começaram a servi-lo. Servir é o verbo destacado aqui. Os anjos. Anjos, espíritos superiores. Espíritos que estão com Jesus nessa empreitada que é ele nos trazer o evangelho. Mas o verbo usado é servir. Servir, Jesus diz que ele não veio para ser servido, ele veio para servir. Jesus veio para servir a nós, certo? A nós ele veio servir. Há um trabalho que ele veio fazer. Esse serviço que ele veio fazer, esse trabalho que ele veio fazer um serviço junto a nós. E os anjos vieram fazer um serviço junto a Jesus. Uma reunião de diretoria, né? Uma reunião para reavaliar, muito provavelmente, olha que interessante, veio logo depois desse período de trabalho que ele teve com as sombras da terra. Ora, que período importante foi, porque a gente fala muito do trabalho de Jesus junto a nós encarnados aqui naquela época.
Poderíamos nós estarmos desencarnados, mas vamos falar como estamos encarnados agora. Jesus veio fazer um trabalho e esse trabalho se deu com os encarnados, mas não foi só com os encarnados, foi. Nós temos várias passagens onde Jesus atende a desencarnados. Ele também atende os obsessores. Falamos daquela legião, falamos agora desses espíritos aqui. Existem situações em que são trazidas também as presenças desencarnadas da Terra. E esse é um momento tão importante quanto também o trabalho que ele desenvolveu com os encarnados. Por quê? Porque não interessa se estamos encarnados ou desencarnados. Continuamos a ser o mesmo grupo de espíritos ligados ao planeta Terra, mundo de provas e expiações, porque esses espíritos que estão desencarnados iam reencarnar no planeta. E aqueles que estavam encarnados iam desencarnar, e ao desencarnar poderiam muitos, mesmo tendo encontrado Jesus, ir se juntar a esses grupos sombrios. Quando Jesus cura os 10 leprosos, e um volta para agradecer, e ele pergunta, e os outros 9? Onde estão? Tipo, só um tinha já a virtude da gratidão. Muito provavelmente Jesus sempre dizia, vai e não voltes a pecar para que algo pior não te aconteça. O que é o pecado que Jesus diz, né? Não voltes a pecar, não voltes a errar. E o que nos faz errar não são os nossos vícios morais? Esses 9 que foram curados, mas foram correndo para onde? Estavam expulsos da vida, não podiam mais se locupletar ou curtir os prazeres, porque estavam com seus nomes escritos no livro dos mortos e só podiam habitar agora o Vale dos Leprosos. Então, no momento que eles são curados, o que vem a eles? Vamos de novo cair na gandaia. E foi exatamente a gandaia que os transformou em leprosos. Mas aquele que voltou para agradecer já mostrou que tinha o quê? Se aberto à luz, que já estava disposto a ter uma relação diferente com a luz. Eu cheguei a colocar isso aqui porque eu achei que a gente ia entrar na outra parte. Mas vamos entrar então na semana que vem. Passa rápido, não passa, gente? É isso. Nós vimos hoje do versículo 1 ao versículo 11, vimos essa passagem aqui, a tentação no deserto. Nós vamos aqui terminar. Vamos fazer a prece final e depois a gente então termina. E aí eu vou abrir o microfone. Querido Jesus, Mestre amado, obrigado, Senhor, pelo Evangelho em nossas vidas. Abençoa a nossa semana que está começando, Senhor. Fortalece-nos diante das lutas que já enfrentamos e aquelas que irão ter conosco durante a semana. Ajuda-nos a refletirmos sobre as nossas fraquezas e sobre as nossas forças, para darmos espaço ao que temos já de forte em nós, Senhor, e continuarmos exercitando cada vez mais as tuas lições em nossas vidas. Obrigado por tudo, Mestre amado. Graças a Deus.